Olá, sou Carol Costa, escritora infantil e contadora de histórias. Eu tenho hoje 20 livros publicados, fora livros que eu fiz segunda edição, com segunda edição em direto, com Simetria da Obra, que é a sexta edição, e Superpingo, que saiu agora a segunda edição. Então, comecei meu trabalho com 29 anos de idade, a partir da depressão pós-parto, brincando com minha filha, contando histórias e a partir daquele momento da depressão eu lembro livros de infantis, junto com minha filha. Inclusive dela também, eu pegava ali, pegava aquele contexto, as mensagens positivas, e aí tocava no coração. E de repente comecei a ter ideia do que agora comecei a ter ideia de escrever histórias. E escrevi histórias que eu estava gostando. Ela falou para a dentista dela, que gostava da literatura infantil, era especialista, né, a criança, e tinha no consultório vários livros infantis para ler. Então, as crianças que fossem lá, né, para fazer tratamento dentário. E ela falou, e a dentista gostou. Aí me convidou, que o filho dela gostava de desenhar com 10 anos de idade, ela me convidou para o filho fazer um desenho e fazer a parceria. E o primeiro livro foi esse aqui, em 1997, o secretário Luiz Antônio Barreto. Ele gostou da história, que faz um resgate das brincadeiras infantis. Aí na época ele tinha publicado um livro a esse respeito, né, sobre esse resgate das brincadeiras infantis, no bairro de Aracaju. Então coincidiu, foi uma bela coincidência e ele, né, liberou para publicar esse livro. E foi distribuído nas escolas do Sergipe. E o segundo foi Sementinha de Amor. Esse foi publicado em agosto de 1997 e esse em outubro. E a partir daí eu comecei o amor pela leitura e pela literatura infantil. Porque se a literatura infantil conseguir me ajudar, que eu tivesse um olhar, receber aquelas mensagens, né? Tocasse meu coração, então eu acreditava que ali ia tocar no coração de todos e das crianças. E comecei a publicar livros. Comecei a conseguir patrocínios, ir nas escolas. Aí a doutora Neuza me ajudou durante 6 anos, me apresentou a todas as escolas de Aracaju. E eu continuei meu trabalho de publicar livros, né? Tive a oportunidade e aproveitei a oportunidade. Então, assim, depois eu fiz o curso de contação de história em 2004, entrei na faculdade de São Luís também, me formei em 2009 como pedagoga e participei do grupo Prosarte durante 16 anos da minha vida, contando a história do Hospital João Alves, para as crianças acamadas e com câncer. E então tenho vontade também de ligar como contadora de história, então tenho uma experiência de mais de 25 anos na atividade de publicar livros e contar histórias. Não é só publicar livros, não é só como escritora, como contadora de história também. Então, trago a mensagem para os pedagogos, né, aí da PIBES, que se puder participe dos eventos de contação de história. Esse livro aqui, O Coração de Plástico, que também foi uma das minhas motivações para contar a história, meu pai era cardíaco e eu ia lá para o hospital cirurgia, acompanhar meu irmão nos procedimentos e as crianças ali lá sem fazer nada. E meu irmão começou a pegar amizade com as pessoas lá, eu comecei a levar meus livros, ele começou a divulgar meu trabalho e eu levava a leitura para dentro do hospital. E eu fazia leitura para as crianças, a maioria não sabia ler, meus pais. Eu fazia leitura. E a partir daí me deu a vontade de ter uma dinâmica de contação de história. Aí fiz o curso Arte de Contar História em 2004. Foi quando a gente, né, teve a ideia de fundar um grupo de contadores de história em Sergipe, que é o grupo Prosarte, e que a gente atuou em várias instituições e dentro do João Alves até o ano 2020, até março de 2020, antes da pandemia. Então foi um belo trabalho de incentivo à leitura, né? Que é isso, a história vai incentivar a leitura, vai dar um encantamento da criança pelo livro e, no caso, ela levar uma mensagem positiva. Muitos da que estavam no Prosarte eram professores, queriam incentivo da leitura,
E eu queria também incentivo da leitura e levar mensagem positiva para aquelas crianças que estavam doentes, acamadas, e depois para as outras crianças em outros lugares, né? Que todo mundo precisa de mensagens positivas, mensagens de amor, de solidariedade, mensagens que tocam nosso coração e que a gente, né, possa curar um pouco a gente da tristeza, né? Que toque no emocional da gente, que leva pensamentos edificantes. Então, é assim, né? Foi essa minha trajetória de contadora de história, que vocês se apaixonem também e leve a arte de contar a história para as escolas, para os trabalhos que vocês foram desenvolvendo como pedagogos, né? E depois pode até se tornar contador de história também profissional. E agregar. Boa noite, estamos aqui diretamente da redação do Cultura Nova, reunindo os mais famosos jornalistas do campo educacional, também pedagogos, para agradecer tudo que eles no nosso jornal. Então, meninas, o que vocês acharam sobre isso, sobre o nosso tema da importância da educação? Nossa, a educação de história na vida da criança é algo assim fundamental. É a partir do tempo possível, para uma mulher, para a família de noite, para ele é uma motivação para ele continuar com o hábito da leitura durante a infância, durante a vida. Esse tema de mãe, vamos falar um pouco com as mulheres da mesa que são mães e que passaram por aquela fase que as crianças têm interesse na leitura, e eu gostaria de saber se elas contaram, incentivaram as crianças a lerem, e eu passo a palavra para elas. Eu lembro que quando eu estava ainda atrás da minha filha, eu contava história para ele, eu tenho 2 filhos, um filho com 6, mas desde o início, eu via que eu sempre convido a contar a história, vários meninos, quando foi a minha segunda vez, eu contava então eu contava a história, até hoje, eu tenho 6 anos, e toda noite eles vão ler a história para mim. E hoje a história do filho também, só que é a história da minha. Eu cheguei com uma criança que não gosta, desde a primeira porque o nosso dia a dia é muito cheio, muito. A gente sabe que a mãe sabe que eu ia ajudar. Mas eles fazem isso eu lembrar. Se eu hoje eu sei a história calma. Tá, vamos lá. E aí começa, ele interage, ele desenvolve, ele pergunta, faz perguntas, e aí ele vai desenvolvendo um vocabulário um pouco mais visual. Para a criança tem o hábito de deitar na cama, principalmente antes de dormir, e abre os pais, a mãe e o pai leem a história, a criança vai se habituar. Ela pode crescer fazendo aquilo, e quando o meu filho começa a fazer o que está fazendo com os seus filhos, criando que é importante. Isso, realmente uma experiência grande. Tem algo interessante ela mudou a vida dela e a vida das crianças e por meio da fundação de história. E possivelmente a filha dela possa saber a mesma coisa, contar a história. Ela conta muito que, assim, além de salvar a vida dela, ela conseguiu resgatar muitas pessoas através da contação de história. Por trabalhos voluntários, ela coloca no seu trabalho realmente como uma doação, eu achei isso incrível. Aí nós vamos chamar de processo, eu achei que nós pessoas não conhecem. E na verdade é algo que a Fundação de História é algo que está precisando ser refundido, né? Algo que está precisando ser colocado para cima, principalmente nas escolas e principalmente assim, no vínculo entre as famílias, porque a gente romantiza isso de que
só pode ter contação de história se for apenas na escola, mas não. Se for incentivado também na família, a criança também participa na escola. E isso acaba criando vínculos, né? Acaba agregando no conhecimento das nossas crianças, né? Shelly, por exemplo, como você falou agora de casa e na escola, eu só tinha na escola. Como eu trabalhava, meus avós não podiam contar histórias para mim. Então, hoje eu estou procurando comprar livros eu mesma. Hoje eu estou procurando ler eu mesma, porque quando criança eu só tinha contato da escola, mas ficava só ali e em casa. Eram só as atividades. Então, como ela me falou, tem que ter esse contato com as crianças para passar e elas terem mas assim, tem criança que os pais não trabalham no dia, está na escola, no hospital, o pai não sabe ler, ou não tem tempo. E assim, a redução rápida dela, ela transformou a vida dessa criança rapidíssima, porque olha, uma criança vai não sabe ler, uma criança não tem tempo. Então não tinha acesso a essa imaginação dela, porque conseguia suprir isso vai. E como o Thelma falou, né, gente, que ela passou vários anos fazendo contação de histórias, né, para as crianças que eram uma camada de uso. Então veja aí como ela cresceu, né? Porque assim, a gente vê que quando a gente faz algo com o coração, quando a gente faz algo com amor, a gente se engrandece. E várias pessoas crescem. E várias pessoas, na verdade. Eu achei também interessante foi que, além de contadora de história, ela também é escritora. E ela consegue, através dos livrinhos que ela já publicou, foi essa, não me engano, foram os 20 livros que ela já publicou, ela mostrar formas diferentes de histórias. Então, ainda fez uma republicação daqueles livros. Sim, isso e ainda incentiva tanto as crianças, não, aquelas pais são capazes de ler e escrever, e tanto os profissionais que não sabem, como a gente não sabia ler de curso, a gente pode encontrar outros caminhos, perdido, não tem inscrição de aula, e não procura apenas outros perfeito da nossa pesquisa. Uma coisa bacana que ela fez, que além de escrever os livros, ela se juntou com uma criança de 10 anos e fez arte do livro, os desenhos. Então, eu achei isso bastante interessante. dá a oportunidade que você tem de criar. E o trabalho dela está sendo valorizado e ela é uma grande guerreira, porque ela passou exemplo junto com a mulher e ela estava observando o desenho das crianças. Olha, esse daqui tem um traço diferente, esse daqui já dá para alguma coisa, ela é muito Visionária, observadora, ela vê a diferença de uma criança, pode ser até da mesma idade, mas uma desenvolveu um jeito, ela desenvolveu a alma. Ela vê a diferença entre as próprias crianças, que cada um tem uma experiência de vida, que a gente tem que pegar claro. Aí, quando a gente conheceu a Thelma, foi uma situação assim, diferente, porque foi nesse lugar onde dava um apoio às crianças que já tiveram um problema de saúde e tem ainda. Então, tipo assim, não são crianças com olhar de criança, elas são crianças já amadurecidas. E ela tem contato, acredito que todo dia com muitas pessoas procuram fazer trabalho voluntário. Isso, com certeza. Eu fiquei encantada, eu achei muito maneiro, cantando, trabalhar, respeitar as coisas de ouvir, então, assim, eu achei a proposta, como assim trabalhar e para máscara, espírito para a sala, essas questões,
como ela falou, ela deixou claro para a gente no lugar que ela não se identificou dentro de uma sala de aula, ela se identificou com a contação de história. E fica aqui de reflexão, porque é algo que não está sendo frequente nas escolas, que a gente não vê na escola, que é a contação de história. É um pouco difícil, mas é necessário, porque nossa criança ela embarca no mundo da fantasia, ela fica admirada pelos livros. E é a partir daí que ela vai começar a querer pegar um livro, a querer contar histórias. E muitas das vezes as nossas crianças, elas começam a ser contadoras de histórias também para outras crianças. Então a gente tem que valorizar isso, a gente tem que botar em pauta esse trabalho, que é muito importante. Como a gente disse, eu nunca tinha visto um curso de contação de histórias, porque é algo que não é ressaltado, não é colocado lá em cima. E não tem aquela grande valorização. Eu posso fazer qualquer jeito. Só contar uma historinha. Alguém tem que contar uma historinha. Eu pego esse livro aqui, eu leio isso aqui, tá ótimo, contar história. Não tem noção. E essa é a tem que contar uma história como funciona como a história não funciona, que a pessoa pode transformar ela usar a expressão, a comunicação e também toda a história que ela passa tem uma moral de história, porque tem um ensinamento, porque a gente não tem que passar uma contação de histórias em vão, ela tem sempre aquele objetivo, de elevar a criança, de mostrar o gato pingo é o gato que eu sofria bullying, e aí o trabalho anterior sobre bullying, porque por conta do nome, porque se chamava Pingo. E aí ela chega assim na história e diz que os alunos viviam com ele. Mais valem 1000 pingos de chuva do que um gato de pingo. Eu me pago sempre da risada, as crianças olhando assim, mas é verdade. E olha aí, está trabalhando no bullying de uma maneira leve. E acontecem histórias é uma maneira de você fazer problemáticas, coisas que são grandiosas na realidade do mundo. Não vão leve para a criança. Não vão leve para resolver. Tem que resolver o fácil da criança entender, saber como reagir com a sua expressão. Saber que aquilo está normal. O Pingo não gostava e dizia que ele para mim mais pingo de chuva do que o Pingo. Ele não gostava. Isso era muito legal. No final da história ele sai com o herói, ele faz uma salva da história, e aí já mostra a criança que você pode e você vai se defender. Então, e outras questões que ela faz além do bullying, então todos os livros dela estão mostrando isso muito além. E é isso que está acontecendo na história. Por isso, o nosso tema é exatamente essa questão, a importância da contação de história e da educação infantil. Não é só contar uma história qualquer, é transformar vidas, é fazer com que eles entendam, compreendam coisas também. E tem uma autista, como é a inclusão de histórias para crianças autistas? Você vê que eles realmente têm uma temática diferente, eles trabalham de jeito diferente para com as crianças? Assim, a questão da inclusão, a gente fica bastante, porque a gente sabe, não é desmerecendo, mas a gente sabe que a educação pública hoje em dia, ela se encontra assim, em um momento que quer fazer a inclusão escolar, porém, necessariamente não existe com intensidade aquela inclusão. Então, assim, eu acho que sempre ser analisado, eu acho que isso não acontece. Porque, normalmente, quando eu estou na escola, eu não vejo contação de histórias, eu estou participando. Normalmente, eu vejo meu irmão caminhando para lugares, olhando para outros lugares, mas existe aquela importância da gente também puxar a criança. A gente está ali contando a história, tá? Mas se aquela criança ela não está prestando atenção, se ela está dispersa, tem algo que tem que ser observado. E muitas vezes não é porque a história não está interessante, é porque eu posso pegar um tema que chame a atenção dela. E está falando muito isso. E a forma de contar a história. Existe além da contação de histórias, eu acho que deveria ter muita contação de história também sobre o ambiente escolar inclusive. A turma da música mesmo, a gente pode pegar uma música totalmente diferente. E os personagens a gente pode
elas tenham essa reflexão sobre o que é a inclusão. Porque a inclusão não é somente apenas dos gestores ou dos professores. A inclusão também começa na sala, com as próprias crianças. Quando elas pegam na mão, quando vê que o colega pode se machucar com algo, quando elas puxam a criança para participar da rodinha, né? Porque às vezes as nossas crianças que são atípicas, né? Eu tiro pelo meu irmão, elas precisam apenas que peguem na mão delas para elas poderem participar, trazendo essa experiência para que eu estou tendo agora na escola pública, é que não acontece fundação de histórias. Não acontece, a gente não vê as crianças, não é incentivado. A gente não vê as crianças com aquela vontade engajada de ler, de querer ler um livro. Porque falta disposição para os fenômenos. Como não tem material, então eu não vou fazer. Eles também nos esforços, Não, a questão é que não é que não tem. A questão é boa vontade de procurar uma coisinha simples. Na maioria das escolas, você pode ter uma biblioteca vasta, mas tem alguns livros. Buscar não precisa nem isso, o professor tem capacidade de buscar na internet livros ou texto, uma coisa simples que seja, mas você saber contar, você tem interesse em fazer isso com as crianças. Aí reclamam muito que as crianças não sabem ler. Mas não tem um estímulo desde pequeno de uma leitura, de uma rodinha de contação de história. É uma coisa simples, não precisa ser um teatro, não precisa fazer gastação de nada. Você não precisa sentar as crianças de uma rodinha, ou a gente se até no meio, sentada numa ponta. Olha só a contação de história. a sensação corporal, seu fala em alto no som, seus gestos, tudo isso, coisa simples que acoplada a você. Inclusive, antes de levar ele para vocês vão perguntar quais são os gêneros que vocês gostam de fantasia, gostam de desafios, quais são os desafios? Para a ligação, para elas sentirem o quanto a gente dá, o quanto a gente se importa com o outro dela, né? Porque a gente não está ali Então, só a apenas posição dela que é importante para você. Valorizar, isso eu não gosto, mas isso eu gosto. A gente buscar, vamos utilizar o livro de fulano que não gosta, um coleguinha, vamos ver o que ele gosta por dentro e praticar fazer essa troca realmente se você gosta da leitura e o respeito também pelo texto. Se vocês não acreditam que aconteceu, lógico que aqui é ao vivo, atores com realidade. A gente ali falando, super empolgados, falando de coisas que ele gosta de falar, e simplesmente o celular desligou, deu aí um B.O. E aí a gente resolveu pegar essa agora. Só a conclusão, que eu entendemos muitas coisas. Mas a vida tecnológica é assim, se não tiver perrengue, gente, inclusive nosso sistema jornal, perrengue sobre tecnologia. Voltando ao nosso assunto inicial, né, depois de todo esse perrengue, eu acredito que deu pra gente ter noção, pra gente ver um pouquinho dessa questão da nossa história e essa importância. Como ela vai além do só, vou contar uma história aqui, mas eu posso mudar a realidade, eu posso passar isso dessa minha geração, como ela me colocou, eu posso contar aos meus filhos e fazer esse momento para ir muito legal, muito atrativo. Eu posso incluir os meus parentes, os meus funcionários, irmão de autista, incluí-los nessa carga de histórias. Eu posso ter uma vida mudada e buscar livros, até uma vida adulta que eu não faço mudar, mas esse filho também que seja tudo isso que a gente conclui, claro que a gente ia falar muito mais. Acredito que seja isso, né, que a gente gostaria de passar, e acreditando que ia passar, fica aí a reflexão para vocês de sala, o debate também, faz que também já foi dito. Agradeço aqui as jornalistas presentes que trabalham bastante, que lidam com erro de gravação, com a câmera, como queria, quem quiser doar a câmera, estamos aceitando.